me chamo Maria Luísa de Menezes e eu venho aqui hoje para apresentar a obra Mãe Preta ou A Fúria de Ansan, do artista Sidney Amaral. A obra é uma pintura, nos mostra do seu lado esquerdo um homem branco com um uniforme e ele segura na sua mão uma arma apontada para um jovem negro. O uniforme desse homem, que a gente percebe que é um policial, tem o logo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E quando a gente volta, né, para o rosto dele, né, que não aparece inteiro, a gente vê que ele tá com um facão ali no pescoço, e esse facão é segurado por uma mulher negra, que usa nas suas roupas, né, as cores amarelo e vermelho. Essa mulher, ela tem uma expressão bastante firme, e o nome da obra é Mãe Preta, ou A Fúria de Ansan. Então, ele também, né, enfim, podemos pensar esse título como alguns indicativos. Eu tive meu primeiro contato com essa obra quando eu estive na exposição Histórias Afroatlânticas no Instituto Tomiotaki, em 2018. Enfim, eu cheguei no Instituto Tomiotaki e um dos curadores, o Hélio Menezes, estava apresentando a obra para o público. Eu fiquei muito surpresa de ver esse tema sendo debatido, né, o tema da violência policial sendo debatido no museu, que era a partir desse caminho que o Hélio estava trazendo a obra, e ver como o público interagia com esse tema estando numa pintura. Pensando o nome da obra, né, pensando também o perfil do artista, né, que era um professor, então as palavras têm um outro lugar de importância também. Ele é um artista que lia muito, né, imagino que o nome da obra não fosse à toa. E quando ele localiza a Mãe Preta e ele ainda reforça ou a Fúria de Ansan, me faz pensar nessa possibilidade de imaginar, então, quem é essa figura, né, e como que ela é apresentada. O artista ele identifica Yansan a partir das cores amarelo e vermelho da roupa, que são as cores da orixá das religiões de matriz africana. Só que ele não simplesmente traz Yansan, né, ele traz Yansan junto com a ideia de Mãe Preta. E Mãe Preta é uma categoria na história da arte que localiza uma certa forma de se fazer imagens de mulheres negras que, historicamente, cuidavam de crianças brancas, né, os filhos dos senhores de engenho. Existe uma forma que se repete nas figuras das mães pretas na história da arte, e que são mulheres negras com seios à mostra, cuidando de crianças brancas, ou quando não tem criança, nem o filho dela aparece na obra. Então, essas mulheres que passaram por esse processo de distância dos filhos, né? Porque estavam sempre tendo que se dedicar à criação dos filhos dos senhores de engenho. E essa obra aqui, o artista, ele muda algumas coisas, né? Porque primeiro que o gesto dessa mulher não é o gesto que a gente vê nessas outras imagens de mães pretas, né? O gesto que o artista traz aqui, ele tem relação com o filme da Letícia Tonos, a diretora de cinema, que é o filme Cristo Rei, mas também ele nos traz algumas outras camadas, né, como essa própria camada de Yansan, né, ele localiza Yansan como uma figura importante para pensar essa obra, e ele localiza enquanto mãe preta. Então ele fala, olha, essa mãe preta aqui, ela foge daquele gesto, ela está num outro lugar. Perceba que quando ele traz Yansan, ele quer localizar esse outro lugar, esse outro gesto, essa outra forma de comportamento dessa mãe preta, junto com essa figura de Yansan, que é uma Iabá, é uma orixá feminina que tem filhos. E Yansan, ela remete a um certo espaço, né, de conhecimento, uma certa localidade, né? Essa localidade, ela é, fundamentalmente, no nosso contexto brasileiro, os terreiros. Quando o artista, ele nos leva a chegar até o terreiro, e quando a gente pensa, por exemplo, o processo de organização das religiões de matriz africana no contexto brasileiro, quando a gente pensa, por exemplo, que as religiões de matriz africana foram esse processo de reorganização de comunidade, reorganização de sociedade entre esses colonos pretos, né, que precisavam reorganizar suas religiões no novo contexto de escravização, de colonização, tem ao mesmo tempo essas religiões que fizeram negociações com a religião hegemônica, com o poder hegemônico, num processo mesmo de sobrevivência, da possibilidade de fazer a própria religião. A gente pode pensar se esses espaços, eles são espaços de organização de comunidade, e nós temos, então, figuras como Yansan, como Oxum, como Nanã,
que são orixás femininas que têm filhos, são iabás, o espaço do terreiro ele nos permite fazer algumas questões, como, por exemplo, como que é o modelo de maternidade que é pensado nesses espaços? Ou então, como que é o modelo de maternidade que nós conhecemos enquanto sociedade? E como esse modelo ele entra na história da arte? Como que a história da arte ela criou, ela perpetuou e manteve vivos algumas ideias de maternidade? E também quais são outras formas possíveis? Eu acredito que quando o artista ele nos conduz até o terreiro, né, até esse espaço, através de Ansan, ele nos permite tensionar esse lugar dos modelos que foram criados até o momento e se eles cabem ou não para essas pessoas, ou até mesmo pensar que nós podemos reorganizar através de outras lógicas. E se nós formos pensar em outras lógicas de organização, por exemplo, da categoria da maternidade, nós podemos alcançar alguns teóricos e teóricas, como, por exemplo, Maria Lugones, aqui na América Latina, nos questionando sobre gênero enquanto categoria colonial. Ou então nós podemos ir até Oeronque, filósofa nigeriana, modificando essa localização mesmo, né? Modificando esse eixo do conhecimento, né? Mudando essa localização geográfica, então saindo da ideia que a Europa nos traz e indo para outros lugares. O Oeronque, por exemplo, nos fala sobre os processos de organização das sociedades iorubá e sobre os processos de maternidade, mas para além da figura da mãe como a gente conhece, né? Para além da ideia de gênero, para além da divisão da família através do gênero. Se nós, então, podemos pensar essas outras organizações, nós temos o acesso e conhecemos outras organizações, nós podemos questionar a nossa sociedade. O quanto a história da arte, ela manteve apenas uma única forma de entender a maternidade viva, e o quanto essa categoria da mãe preta, para esses outros contextos, ela é limitante. Então, eu acredito que o artista ele nos permite, ele pode até não encerrar o debate. Eu acho que o artista, através dessa construção de imagem dele, ele não encerra o debate, e isso também é muito generoso, porque nos permite, justamente, ele pode ter ido até o terreiro, mas nos permite justamente alcançar outras possibilidades de caminho, e que o terreiro ele possa ser esse espaço que no contexto brasileiro ele condensa alguns conhecimentos enfim, acho que ele nos expande pensar outras possibilidades. Ao mesmo tempo que também, quando o artista ele nos coloca aquele fundo preto, ele não localiza num lugar específico aquela ação, aquela situação da imagem, ele coloca aquele fundo preto, ele nos tira um pouco dessa ideia de espaço e tempo, né? Ou então de entender essa localização. Ele localiza muito no estado de São Paulo, pensando uma violência institucional, mas não uma localização específica, apesar de a gente conseguir, através dos imaginários e das imagens que nós temos em circulação, conseguimos imaginar alguns espaços. Mas eu percebo que ele dilui isso na pintura com o fundo preto, e como nos lembra Claudinei Roberto, o artista ele era um grande estudioso de Caravaggio, por exemplo, e de Artemisia Gentileschi, ou seja, essa diluição que ele faz do tempo também nos permite pensar uma conexão entre Orum e Aie, né, uma conexão que não deveria ter sido quebrada, né? Então essa figura transcendental de Ansan, que não se desconecta da Mãe Preta, né? E Ansan como a própria Mãe Preta, e também, mas principalmente, quando ele traz essa possibilidade de pensar, por exemplo, Caravaggio através da Mãe Preta ou a Fúria de Ansan, ou então pensar a série de degolações de Artemisia Gentileschi, que então se o artista pesquisa esses artistas, se ele estuda esses artistas, ele está também nos fazendo um debate dentro do campo da história da arte. Existe uma repetição da ação, uma repetição do gesto, e o artista ele quer fazer esse debate dentro da história da arte e nos mostra isso através das técnicas que ele utiliza, através dos conhecimentos e das referências que tem, mas também não nos fecha o debate, nos permitindo alcançar outros espaços e outras localizações geográficas do conhecimento e da organização de sociedade. E eu acredito que é esse debate que o artista nos traz e que nos permite, muito generosamente, ir além. E isso é muito característico de um artista que, além de artista, era também professor. Digo que ele era porque, infelizmente, ele faleceu muito precocemente, em 2017.
É um artista paulistano, nasceu em São Paulo, estudou na FAAP, fez artes plásticas na FAAP, e ele deixa um grande vazio aberto dentro da história da arte brasileira, ao mesmo tempo que nos deixa uma produção muito generosa e muito rica, e que nos permite ir muito além do que os olhos conseguem perceber. É um outro lugar da percepção. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e espero que vocês tenham gostado.